Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso quadro Alergia a Mimimi. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E se você está chegando agora aqui nesse nosso quadro chamado Alergia a Mimimi, eu quero te explicar o porquê e contextualizar o porquê desse quadro, né? Aqui a gente entende que tem dois tipos de pessoas no mundo, tá? Existe a pessoa que é o fazedor, que boa parte dos nossos alunos se enquadram nisso, e existe os faladores, que são mais conhecidos aqui como mimizentos. Se você ainda é um falador que apenas fala e não está fazendo e prosperando, pode ficar tranquilo, porque você está no lugar certo para a gente poder te auxiliar nessa jornada, porque aqui a gente fala coisas diretas ao ponto, extremamente práticas para destravar a tua mente e destravar a mente de outras pessoas. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Se você está olhando a gravação, né, toda e qualquer informação aqui sobre o nosso trabalho, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, esse vídeo, para quem está ao vivo aqui comigo, tem uma galera que está entrando ao vivo, a gente está deixando gravado no nosso canal do YouTube, tá? Tá aberto para qualquer pessoa assistir esse nosso quadro Alergia Mimimi. Então, caso você tenha que sair e tudo mais durante o meio do nosso encontro, pode ficar tranquilo, porque isso vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E se você está no YouTube, aqui abaixo tá as informações do nosso trabalho, caso você queira entender mais sobre a nossa formação e afins. Então vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui meus rabiscos. Foi. Alguém aqui, de você que está ao vivo, tá? Deixa aqui para mim nos comentários. Você já teve que lidar ou está tendo que lidar com pessoas difíceis? Sim ou não? Isso é uma demanda muito grande no consultório. Nós trabalhamos aqui com a teoria das 10 travas mentais, né? Nós fazemos um teste de identificação de travas mentais para saber quais travas mentais estão na vida daquela pessoa. E uma das travas que aparece muito nos atendimentos aqui meus ou da minha clínica é a trava do ambiente. E a trava do ambiente tem a ver com pessoas tóxicas ou pessoas difíceis, tá? Eu quero te ajudar nesse encontro de hoje a entender como lidar melhor com esse tipo de pessoa. Mas antes a gente tem que dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás antes de entender como lidar com essa pessoa, com essas pessoas, sejam elas quais forem. A gente vai falar sobre como que funciona o cérebro, tá? Para quem é aluno da nossa formação ou é aluno da nossa formação em PNL, enfim, boa parte desse conteúdo já está nessa formação, tá? Que é onde a gente fala sobre mapa de mundo. Quem é aluno da formação em PNL já sabe muito bem disso, tá? Mas eu tenho que contextualizar, tenho que explicar aqui para você. A gente, galera, de acordo com o entendimento da programação neurolinguística, a gente não reage ao mundo. A gente reage à nossa representação do mundo, que está na nossa cabecinha. Então, quando eu, você, e a gente pega mais 10 pessoas, e a gente olha a mesma realidade, cada um vai interpretar ela de uma forma diferente. Cada um vai dar seus significados, vai tirar as suas conclusões sobre a mesma coisa. Não é isso que acontece às vezes numa notícia? Você olha lá uma notícia lá no jornal, teu pai fala uma opinião, uma coisa, do jeito que tinha que conduzir, o tio fala outra e você fala outra. Ou seja, cada um olhou o mesmo estímulo, a mesma notícia. Fulano matou ciclano. Só que a interpretação daquilo foi diferente para todas as pessoas. Por quê? Porque cada um tem um mapa da realidade de si mesmo. Cada um tem o seu mapa da realidade. Então, existe um pressuposto na programação neurolinguística, uma crença útil na PNL, que diz o seguinte: o mapa não é o território. Vamos entender esse conceito, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco sobre pessoas difíceis. O mapa não é o território. Como assim, isso? O mapa não é o território? Imagina que você está com um mapa aqui na sua mão, tá? Você está com um mapa e você está olhando a cidade, da onde esse mapa representa. Você sabe que está faltando muita informação nesse mapa, né? Nesse mapa, às vezes, não tem o buraco que tem ali na estrada, tem uma árvore ali, você está olhando na realidade. Mas nesse mapa não está representada aquela árvore, por exemplo. Ou seja, o mapa nunca vai ser a realidade, galera. O nosso mapa de mundo, a nossa representação de mundo, sempre vai ser diferente da realidade em si. Então, se eu pegar um pedaço de papel e falo dinheiro, você vai ter uma interpretação sobre dinheiro, conclusões sobre dinheiro, comportamentos sobre dinheiro, e outra pessoa vai ter outro. É só você pegar os vídeos, e geralmente quem fica comentando e enchendo o saco é o mimizento, né?
Pega o vídeo de alguém no Reels, alguma coisa. Esses dias atrás eu vi o vídeo de uma médica, onde ela estava falando sobre como que o médico pode prosperar, ganhar mais dinheiro e tudo mais, ter um modelo de negócio. Aí teve um médico que comentou, quero saber mais. Interessante. Aí outra falou, nossa, eu tenho sonho de fazer medicina, vou seguir você. E outra pessoa falou assim, eu acho um descaso da sociedade o médico ter que cobrar por consulta. Na casa dele tinha que fazer de graça, né? Ganhar à custa das doenças das pessoas. Ele colocou assim. Você percebe que cada um está interpretando aquele vídeo do seu mapa? Cada um está tirando as conclusões da sua representação interna. Esse é o primeiro conceito que você tem que entender. As pessoas elas não estão reagindo à realidade. Elas estão reagindo à percepção que elas têm da realidade. Deu para entender até esse ponto, galera? Quem é aluno da formação em PNL e tudo mais já tá careca de saber sobre esse assunto. Se você está vendo a gravação e não é aluno dessa formação em PNL, como eu falei, todas as informações vão estar aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe para saber mais. Então, entendendo isso, galera, a primeira pergunta que eu te faço é: você entendeu que o mapa não tem a ver com a realidade, tá? Existe o mapa de mundo e existe a realidade. A primeira coisa que eu tenho que te perguntar, e não tô falando que não exista, mas será mesmo que essa pessoa que você pensou quando eu falei pessoa difícil, será que ela é difícil mesmo? Ou é para o seu mapa de agora, para a representação que você tem, as experiências que você tem, ou você não tem, né? Que ela é uma pessoa difícil? Essa é a primeira reflexão. Porque muitas pessoas talvez não sejam essa pessoa difícil que você tanto considera. É o seu mapa de mundo que está interpretando aquele estímulo daquele jeito. Como que você pode entender melhor isso? Se você conversar com outras pessoas e perceber que as outras pessoas não acham o que você acha dela, talvez é o seu mapa que precisa ser enriquecido sobre a coisa e não a coisa, a pessoa, mudar. Deu para entender? Agora, se tem 10, 20 pessoas falando que aquela pessoa ali é difícil, aí talvez todo mundo, ela realmente, a gente tem que entender os outros pormenores que eu vou falar nessa aula aqui. Mas eu já encontrei muitas pessoas que traziam esse discurso de não, é uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil e tudo mais. Só que outras pessoas não estavam olhando dessa forma aquela realidade. Então, talvez o seu mapa esteja limitado. Exatamente isso, Andréia. É um julgamento dentro dos meus limites. Entende? Para essa pessoa que comentou no vídeo do médico, por exemplo, da médica, aquela médica é uma pessoa tóxica, possivelmente. Pessoa tóxica, ela tá falando, vai se aproveitar da doença dos outros, cobrando. Só que isso nada mais é do que uma limitação do mapa dela com relação a empreendedorismo, ao médico ganhar mais dinheiro, abrir um modelo de negócio, não ter que ficar se sujeitando a convênio, enfim. Você percebe que ele não tem esse conhecimento? Devido ao mapa dele estar pobre de recursos, ele tem aquele julgamento ali. Que na cabeça dele é o certo, tá? Não existe mapa errado. Vamos entender isso. Não existe mapa errado. É o mapa que a pessoa tem naquele momento. Porque o mapa que ela tem sobre aquela realidade é o que ela aprendeu ao longo de vários anos da vida dela. É o certo para ela. Quando aquela pessoa ela fala que ela acredita que o médico não tinha que cobrar para atender uma pessoa doente e tudo mais, ela acredita verdadeiramente nisso, galera. Só que quando você olha talvez esse comentário, você pensa, não faz sentido, eu sou terapeuta, eu também tenho que cobrar pelo meu trabalho. Eu estudei, eu tive que pagar para me formar, por que eu não vou cobrar para eu atender? Isso faz sentido na cabeça de quem? Na tua. Devido às experiências que você viveu e afins. Deu para entender? Então, a primeira reflexão que eu queria plantar essa sementinha na tua cabeça é: será que ela é uma pessoa difícil? Ou é o meu mapa que não está enriquecido, não está flexível para entender o comportamento do outro? Entender? Se você pegar, por exemplo, pegar os meus pais e eles olhar lá para trás quando eu pegava e tranquei 3 faculdades. Tranquei engenharia, tranquei psicologia, tranquei música. Saí de um concurso público. Eu não era um rebeldinho?
Eu falei, eu vou sair do concurso. Qualquer pai, qualquer mãe, se ter consciência aqui, ia achar que eu... Não, você tá louco. Você tá literalmente louco. Você entrou num concurso onde todo mundo quer entrar e agora você quer sair. Ou seja, a visão dele sobre essa realidade aqui era qual? Não, isso não tá certo. É o rebelde, certo? Só que na minha cabeça, essas decisões faziam sentido pro meu mapa. Eu quero crescer, eu sei que concursado tá mais preso do que livre, é uma prisão dentro de um concurso. Concursado não fica rico. Uma vez me perguntaram, se prefere ser rico ou prefere ser concursado? Eu saí do concurso. Porque não tem, galera. Tá? Não tem. Então, os outros olhando essas decisões minhas, eles vão falar o quê? Que é louco, que é isso, que é aquilo, certo? Só que na minha cabeça fazia sentido. Então você percebe que não tem a ver com a realidade? Tem a ver com uma limitação ou um mapa pobre de recursos. Porque se, olha que interessante, se os meus pais entendessem tudo que eu queria fazer, da forma que eu queria fazer, todos os estímulos que eu estava recebendo, eles pensariam como eu. Você entende? A questão é que eles estão respondendo aos aprendizados que eles tiveram. Que é melhor um concurso público, que agora você está, pro resto da vida, você está seguro ali, você está estável. Eles estão respondendo à realidade de acordo com a cabecinha deles. Isso quer dizer de fato que o Edenilson era uma pessoa difícil e rebelde? Para quem? Então você percebe que a pergunta aqui é para quem? Então, essa pessoa que veio na tua cabeça aqui é uma pessoa difícil. Difícil para quem? Às vezes ela é difícil para mim, mas para outra pessoa não seja. Tanto é que tinha outras pessoas, quando eu falava que ia sair do concurso, que falavam, cara, é a melhor coisa que você tem para fazer. Pô, mas como assim? Meu pai falava que eu tinha que ficar, mas esse daqui tá falando, cara, realmente saia porque você tem muito potencial lá fora. Falei, mas como assim? Sobre a mesma realidade, sair do concurso, um fala que, nossa, tô feliz que você tem que ficar no concurso agora, você passou, tá estável pro resto da vida, vai se aposentar aí. E outro fala, não, cara, sai o quanto antes, por quanto mais se demorar para sair, mais difícil vai ficar. Você percebe que os dois estão falando na mesma realidade? Só que de acordo com o mapa de cada um. E isso tem tudo a ver com as pessoas difíceis que você acha que talvez sejam difíceis ou não. Deu para entender? Esse é o primeiro pressuposto. É a primeira pulguinha atrás da orelha que eu quero colocar atrás de vocês, para saber se realmente essa pessoa é difícil ou eu que não estou. Eu estou com o meu mapa de mundo limitado e eu posso começar a enriquecer o meu mapa para entender o lado dela, para entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Beleza? Agora, eu vou trazer um segundo conceito que também é do destrave mental e afins, que é o seguinte: as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível naquele momento. Anota esse segundo conceito. As pessoas fazem as melhores escolhas disponíveis naquele momento. Então, se as pessoas fazem as melhores escolhas disponíveis no momento para elas, será mesmo que ela está fazendo uma coisa para te provocar ou por ser uma pessoa difícil de lidar? Ou é o único recurso que tem na mente dela naquele momento para fazer aquele comportamento? Imagina você, se você for mãe, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você que é mãe, pai, aquele dia que você brigou com teu filho, perdeu a cabeça ali, brigou, xingou, fez alguma coisa. Me conta, se você tivesse outra opção naquele momento na tua cabeça, você teria xingado ele mesmo assim? Teria brigado com ele mesmo assim, da forma que você brigou? Possivelmente não. Só que não tinha outra opção na tua cabeça naquele momento a não ser gritar. Entende? Era a melhor opção disponível, cognitivamente falando, para você reagir àquela situação, devido ao mapa que você tem de mundo. Então, todas as pessoas fazem as melhores escolhas disponíveis para ela naquele momento. Então, se você tivesse outra opção para reagir com relação ao teu filho, ao invés de gritar, você faria, certo? Mas não tinha, daí você gritou. Essa pessoa que você diz que é a pessoa difícil, será mesmo que ela, se ela não tivesse outra opção, ela também não faria de comportamento? Possivelmente ela faria.
Mas ela não faz outro comportamento, não tem outro comportamento, porque não existe essa opção na cabeça dela, naquele momento. Deu para entender? Então aqui, de novo, é entender sobre o outro. Que ele está fazendo a melhor escolha para ele disponível naquele momento. Você pode até olhar com outro olhar, né? Às vezes alguma pessoa te xinga, fala alguma coisa, uma pessoa tóxica para você. Você pode até olhar com, com esse conceito que é, putz, ela está entregando só o que tem dentro dela para mim. É um desapego. Pô, ela só está entregando o que ela tem dentro dela. Então, se ela está externalizando raiva, ela está só jogando para fora o que ela tem dentro dela. De fato, é isso que está acontecendo. Ela só está externalizando a opção que ela tem na cabeça dela naquele momento. Se ela tivesse outra opção, possivelmente ela faria de outra forma. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Quero que vocês coloquem para quem está ao vivo aqui comigo, para quem está vendo a gravação também, tá? Coloca aqui para mim nos comentários se já caiu alguma ficha para você de alguma pessoa difícil que talvez não seja tão difícil assim. Era o teu olhar sobre ela que estava fazendo ela ser uma pessoa difícil. Caiu essa ficha ou não? Ah, Denilson, eu acho que aquela fulana lá não é tão difícil assim. É o meu mapa e ela só está fazendo a melhor escolha disponível para ela naquele momento, de quando ela fala daquela forma. Se ela tivesse outra opção na cabeça dela, ela faria de forma diferente, possivelmente. Então, o que eu proponho para você, principalmente para quem é da nossa formação? Eu sei que tem muitos alunos aqui, tá? Muitos alunos. Isso, eu entendi esse conceito, mas mesmo assim me irrita essa pessoa difícil. Mesmo assim me irrita esse estímulo. É o problema dela, né? A única opção que ela tem, mas tá me incomodando esse negócio. O que eu posso começar a fazer para mesmo com esses estímulos, que eu sei que é problema dela, eu sei que talvez é o meu mapa de mundo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas às vezes é a única opção que ela tem na cabeça dela, o que eu posso fazer? Isso vai caber muito para quem faz parte das nossas formações, tá? Se você não faz parte das nossas formações, você vai ficar um pouquinho boiando. O que acontece? Quando eu estava no concurso, na polícia, tinha mais de um, mas tinha um sargento lá que, pô, eu odeio até hoje esse cara. Porque eu não guardo rancor, eu guardo nomes, tá? Eu sempre falo isso. Então, se quiser pegar isso pra você, galera, não guardo rancor, eu só guardo nomes. Então, se você já me encheu o saco do meu suporte, pode ter certeza, eu não tô guardando teu rancor, eu guardo teu nominho, tá? Porque futuramente você vai colher o que você plantou. Então, olha só. Tem um sargento lá que me incomodava muito. Porra, acho que talvez era o meu mapa que era limitado, né? Porque eu não queria nem ser concursado, então ele queria ser o polícia, né? Então. Só que o que eu comecei a fazer? Eu tô me irritando demais com ele. Os pensamentos dele não batem com o meu. Mas eu falei assim, eu tenho que ficar nesse concurso. Até um determinado momento, até eu sair. Mas eu sei que eu vou sair. O que eu comecei a fazer para me irritar menos com o que estava acontecendo lá? Eu falei assim, eu vou aplicar todas as técnicas de PNL, de reprogramação mental, quando eu estiver na viatura com esse cara. Toda a minha inteligência que eu tenho de conceitos, tudo que eu vou aplicar quando eu estiver com esse cara. Ele me irrita, mas eu vou treinar nas custas dele. De tanto que ele tá me irritando. Ou seja, para quem é da formação vai saber disso, tá? Lembra quando a gente fala de acuidade sensorial? De olhar a resposta fisiológica da pessoa, a pupila e tudo mais? Eu começava a treinar isso com ele. Porque eu só tinha ele para ficar na viatura. Eu tinha. Ou eu me irritava ou eu treinava. Cognitivamente. Eu treinava. Entende? O que eu fazia mais? Lembra daquela aula que eu falei, galera, sobre pistas de acesso ocular? Olhar para cima e para a direita, para cima e para a esquerda. Lembra dessa aula? Quando ele estava falando alguma coisa, eu ficava percebendo os olhos dele para eu entender como que ele estava interpretando aquilo. Então você percebe que eu estava treinando ali? Ele continuou na minha cabeça sendo uma pessoa difícil porque eu não queria estar naquele ambiente. Mas eu utilizei o momento ao meu favor. Então, se você tem que estar ao lado de pessoas, às vezes, que te incomodam, que são difíceis, que são tóxicas, enfim. O que você pode fazer? Muda a chavezinha na tua cabeça. Eu vou começar a treinar agora. Lembra de um conceito que eu falei para vocês? Eu já falei na TAP, já falei na formação em PNL, eu sempre trago isso. As pessoas gostam de falar delas mesmas.
Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perguntar e deixar que ele falasse, instigar, e ele estava falando tudo para mim. Até chegar uma hora que até alguns segredos ele estava contando lá para mim. Porque eu tava só ele falando, só ele, só ele. Só que ele só estava falando porque eu estava perguntando. Deu para entender? Então eu estava utilizando da minha inteligência emocional, dos meus conceitos que eu aplicava na terapia, estava aplicando com o cara, do lado de um cara que eu tinha que ficar naquele momento. Eu tinha que ficar naquele momento, porque eu tinha que estar no concurso, até a hora que eu consegui sair daquele ambiente. Deu para entender? Então, essa é a solução. Você percebe? Eu não estou resolvendo o problema da pessoa. Ela pode ser chata mesmo, ela pode estar com esse conceito na cabeça dela. Eu estou mudando a minha percepção sobre ela. Como que eu vou lidar com essa chatice dela, hein? Como que eu vou lidar com essa chatice desse sargento que está do meu lado aqui na viatura? Vou pegar os conceitos que eu já sei do cérebro e começar a observar nele, mapear ele, fazer essa leitura nele. Porque eu vou estar treinando. Então você percebe que, no final das contas, eu não mudei o outro? Eu mudei o meu mapa sobre o outro? Fez sentido, sim ou não? No final das contas, eu não mudei o que ele fazia, os comportamentos difíceis dele. Eu apenas olhei com outro olhar o comportamento que antes eu achava chato. Fez sentido? É assim que você lida com pessoas difíceis, galera. É mudando a tua percepção daquela realidade. Então, quando a mulher está irritada na casa, quando o marido está irritado na casa, você vira a chavinha na tua cabeça sobre o que você pode fazer com aquilo que o outro está externalizando. E qual que é o grande problema? E geralmente são os mimizentos que fazem isso, né? Se você tá querendo se desvencilhar desse problema mimimi, né? O que geralmente o mimizento faz? O problema é sempre o outro, né? É ele que é a pessoa difícil. É ele que é a pessoa ruim de lidar. É ele que é a pessoa resistente, rebelde, o que for. É sempre o outro, não é? Mas agora eu quis trazer um olhar, porque é isso que os fazedores fazem. Eles não ficam de mimimi, eles fazem o que tem que ser feito. É trazer um olhar para o que eu posso fazer de diferente diante dessa situação que eu estou dizendo que agora é difícil. Então, se você olhar bem, eu tenho que agradecer aquele sargento, porque eu estava treinando absurdamente todo o serviço com ele. Ele foi a minha cobaia ali, sem ele saber. Então você percebe que ele não mudou. O que mudou foi a minha percepção sobre ele. Então eu fico aqui me perguntando, como que você consegue adequar isso na sua vida a partir de agora? Quais pessoas você vai a partir de agora olhar de forma diferente para parar de tentar mudar o outro, porque não tem como mudar o outro, galera. Todas as aulas que eu dou aqui para você, e as pessoas falam, nossa, Edilson, gostei da aula, eu mudei isso na minha vida. Não fui eu que mudei. Foi você que mudou o seu mapa com relação à realidade e mudou o comportamento. Não fui eu que mudei você. Não é o terapeuta que mudou você, não é o psicólogo que mudou você. É você que enriqueceu o seu mapa, que fez sentido, que as fichas caíram, enriqueceu o teu mapa e você mudou de comportamento. Enriqueceu o teu mapa de mundo e você mudou de comportamento. Entenderam? Mas geralmente o mimizento ele vai fazer o quê? E é uma autoeducação, tá, galera? Tudo isso é uma autoeducação. Autoeducação diária. O mimizento, que tá com esse problema ainda, ele vai fazer o quê? Ele sempre vai colocar a culpa no outro. Porque o outro é a pessoa difícil de lidar, o outro é a pessoa tóxica, o outro é a pessoa disfuncional. Ao passo que às vezes você pode aproveitar esse momento difícil que você está vivendo só mudando a tua percepção da realidade e não tentando mudar o outro. Beleza? Só que vamos pegar aquele outro conceito, aí a gente já vai finalizando aqui, tá? Aquele outro conceito que eu já trouxe para vocês que é o ambiente sempre vence. Então não é porque agora você entendeu que, nossa, eu consigo estar do lado dessa pessoa difícil, essa pessoa tóxica e tudo mais, que eu vou olhar com outro olhar ela, que é funcional estar do lado de pessoas com crenças limitantes, tá? Tomem cuidado com isso. É muito mais funcional você estar ao lado de pessoas prósperas, que estão destravadas e tudo mais. Essa ainda continua sendo a verdade aqui.
O ambiente modula os comportamentos. A questão é, enquanto eu estou naquele ambiente ruim, naquele ambiente disfuncional, como que eu posso não sofrer ou não sofrer tanto nele? E me aproveitar desse ambiente para eu me desenvolver. É essa mudança de ponto de vista que tem que acontecer com você. Mas aquele ponto de vista de eu preciso estar ao lado de pessoas crescendo e não ao lado de pessoas com crenças limitantes, continua sendo um objetivo na sua vida. Tem que acontecer isso, certo? Tem que acontecer isso, porque senão, por mais que você queira treinar e se melhorar o teu repertório comportamental inteiro, ao lado de uma pessoa tóxica, o ambiente sempre vai estar te puxando para baixo. Esse ambiente sempre vai estar te puxando para baixo. Então você faz o quê? Você, enquanto está nesse ambiente, aprende com ele e daí procura sair o quanto antes, como eu saí ali do concurso. Deu para entender, galera? Fez sentido, então? Perfeito. Então, a gente vai finalizando mais um quadro aqui do Alergia Mimimi, mais um episódio. Amanhã, para quem tá vendo a gravação, não vai entender do que eu tô falando, né? Amanhã a gente não vai ter o encontro, tá? Voltamos ali na segunda-feira, beleza? Se você tá vendo a gravação e quer saber como se destravar, como destravar sua mente, entender qual trava mental que você tem, ou se formar como um terapeuta, todas as informações para você falar com a nossa equipe vão estar aqui abaixo na descrição, beleza?